Voltamos à nossa conversa com a cantora Laura do Cavaco, aqui de Jacareí. Bom, Laura, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho do comecinho da sua carreira. Quais são as suas referências hoje no mundo artístico, do pagode, do samba? Quais são as suas preferências aí de cantores? Puxa vida, olha, a minha cantora preferida, assim, que é do meu coração, é Alice Brandão, sabe? Eu estive com ela em Ilhabela, até fizemos a abertura do show dela lá, sabe? Então ela é a minha cantora do coração. Mas temos o Jorge Aragão, né? Zeca Pagodinho, que é um exemplo de carreira artística, né? Tem o Tiaguinho, que é do pagode, o Thier, que é da nova geração agora, né? A Beth Carvalho, que foi já falecida, né? Mas criou uma carreira muito sólida, até em turnê com a Luar e as Comadres, né? Fizemos vários homenagens, né? Tributos a Beth Carvalho. Inclusive no dia 7 de março, que é no mês das mulheres, né? Fizemos um show no Sesc São José dos Campos, em homenagem a Beth Carvalho. E você tem, sim, músicas favoritas ou músicas que mais te marcam nessa carreira? Puxa vida, tenho inúmeras. Eu gosto muito, como eu disse, né? Eu gosto muito da Alice Brandão, e ela tem músicas marcantes para mim, né? Eu só quero te namorar, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar. Jorge Aragão, que marca muito. São músicas que hoje, não digo que hoje elas não tem mais música boa. Tem sim muita música boa, mas antigamente as músicas eram diferentes, né? Contavam histórias e falavam muito de sentimentos, né? Que aí acaba mexendo com a gente. E você também é compositora ou... Eu estou me arriscando agora esse ano a compor e pretendo lançar uma música até o final do ano, né? Que é difícil a gente... Porque a gente já está acostumado a cantar sempre as obras dos outros artistas, né? Então esse ano eu falei, não, puxa, eu preciso, né? Pôr a cachola para funcionar e fazer uma obra. Então até o final desse ano eu pretendo lançar uma música. Aí a música é sua autoria 100%, né? Isso, é o que eu gostaria, né? E a gente passa tanta coisa na vida, né? Que não é possível que a gente não consiga montar uma história bacana. Que a música nada mais é que a história, alguma história que alguém viveu, né? Alguma situação que passou. Mas você vai escrevendo todo dia? Você escreve assim, algum pensamento seus que possa dar em música mais pra frente? Na verdade, eu primeiro... A gente, cada um vai para uma linha, né? Tem gente que escreve e depois cria melodia. Eu tenho a melodia na cabeça e daí eu não sei se é mais fácil você escrever e depois pôr a melodia ou você ter a melodia. Tem gente que fala assim, nossa, eu prefiro escrever e depois eu crio a melodia, né? Mas para mim é mais fácil a melodia e depois escrever, né? Só que aí, puxa, é bem difícil. Eu falei, caramba, como que a pessoa conseguiu pensar naquilo, aquilo outro, né? E então eu tô criando a melodia. Aí você cria a melodia, cria uma estrofe, uma outra, e o refrão, e assim vai, né? Em 2014 você vem para Jacareí e tá mais ou menos 4 anos já seguindo na carreira. Isso. Como é que foi para se enturmar com o pessoal da música aqui de Jacareí? Como é que você ficou conhecendo esses outros artistas? Como é que isso aconteceu? Então, quando eu comecei a tocar aqui em Jacareí, até comecei com um grupo Te Encontrei, que hoje ele não existe mais. Mas aí você vai... Como eu tocava em Caraguá, o pessoal que... Porque chega as festas de fim de ano, a galera vai tudo lá para Caraguá, né? Para Caraguá, para Martim de Sá. Então, quando eu cheguei aqui, algumas pessoas me conheciam lá de Caraguá, né? De tocar no grupo e tal. E aí fui indo. Aí eu peguei... a gente tocava bastante em São José, aqui em Jacareí. E aí você vai conhecendo um, conhece outro, conhece um, conhece outro. Aí conheci a Michelle Aguiar, e aí foi indo, né? Conhecendo as outras cantoras. E aí você começa a aparecer, né? Eu falei, uma pessoa diferente, peraí. Aí você vai no seu visita, seu samba, seu pagode, né? E aí você vai conhecendo as pessoas aos poucos, né? E tem alguém que é mais próximo a você, que desde o comecinho aqui em Jacareí te ajudou de alguma forma?
Então, hoje, a pessoa mais próxima a mim seria a Michelle Aguiar, né? É a pessoa que eu mais tenho afinidade hoje aqui. Então, a gente toca na mesma escola de samba, né? A gente participa do grupo de uma banda que se chama Samba das Amigas, que é eu, a Michelle Aguiar e a Gil Black, né? Mas a minha cantora, assim, que me inspirou muito, que é daqui de São José dos Campos, que inclusive eu conheci ela nas rodas de samba na praia, né, na Martins de Sá, é a Glauce, a cantora Glauce. A Glauce, é a Glauce Nossa Raiz. Ela é de São José dos Campos, é uma queridíssima, deu muita força logo que eu cheguei aqui, né? Chegou a me indicar para lugares e pessoas, né? Então eu sou muito grata a Glauce. Se a gente fazer as contas, 4 anos que você está nessa carreira firme, você começou em 2021. Em época que ainda a pandemia estava... Nossa! Como é que foi para você? Porque acho que um dos setores que mais foi atingido foi o setor artístico, né? Foi. Como é que foi para você passar por isso aí? Na verdade, a pandemia foi em 2019. 2020. Começou em 2020, né? 2020, né? Em 2019 eu ainda trabalhava CLT, né? E aí quando começou, foi aí que eu decidi, falei, puxa, e quando começou 2019, eu comecei a querer a engrenar para poder só viver da música, né? Justo aquela hora, né? Aí tá bom, fui passando, ainda fazia alguns freelance de motorista e tal. E aí fui indo. Aí passamos todo o ano, né? Aí começou, depois do carnaval que veio, né? E aí fechou tudo, né? E o ano de 2019, aí o meu nome começou a crescer, tomar uma outra proporção. E aí, depois do carnaval, fechou tudo, falei, puxa, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí, falei, meu Deus, daí tive que voltar para o CLT. Voltei para o CLT, onde é a última empresa que, né, puxa, no meio da pandemia ainda me contratou, né? Você teve sorte ainda, né? Tive uma sorte, porque senão eu falei, meu Deus, e agora, né? Não tinha muito o que fazer, ainda tinha um monte de contas a pagar, né? Falei, meu Deus, e agora? E ainda, aí depois engrenamos, fizemos 3 lives, né? Que era a única forma que a gente podia tocar. Fizemos lives, e aí foi aí que a gente conseguiu ajuda também, né? Pra gente poder fazer a live, porque tudo custa dinheiro, né? Foi aí que todo mundo, né, achou um meio de se manter. E aí, depois da pandemia, que foi voltando, aí foi fazendo um trabalho aqui e ali, aí foi voltando tudo, né? E em que momento você sente que, assim, que agora você ia conseguir viver da música? Teve alguma virada de chave que você falou, agora sim, agora posso caminhar só com a música? Sim. Então, depois que passou esse momento da pandemia, quando eu completei uns 2 anos e pouco, assim, trabalhando CLT, né, desse emprego, e a demanda de show começou a ficar muito grande. Então, eu tocava, às vezes, quinta, aí sexta. E nesse meio termo, acordava às 6 horas da manhã, 7 horas para ir trabalhar. Aí tocava quinta, sexta. 2 no sábado, 2 no domingo. Quando chegava na segunda-feira, tava quebrada. Eu falei, e aí... Mas você ia dormir que horas, mais ou menos? A gente chega vamos supor que a gente chega em casa 1 hora. Até o seu corpo desligar, você tomar um banho, comer alguma coisa. Puxa, aí você vai sentar. Poxa, você vai dormir tarde demais, né? E aí, pra você acordar cedo no outro dia, eu falei, meu Deus, eu não tô dando conta. Eu vou ter que escolher um. E aí foi onde eu cheguei na empresa, e aí falei, puxa, não vai dar. Daí escolhi a música, né? E aí venho vindo desse dia em diante com uma quantidade boa de shows, e aí a gente vai se ajustando, né? Porque você pediu demissão do seu emprego para seguir a música. Isso. É um desafio, né? É um risco, né? É um certo pelo duvidoso, mas como eu citei lá no início, hoje em dia, se você trabalhar com seriedade, né, com as coisas, aí você consegue se manter, mas tem que ter muita
Porque vira uma empresa, né? Você lida com um músico, né? Que uns trabalham sério, outros não, e enfim, não vem ao caso. Mas então aí você tem que vir uma empresa, que você tem que administrar a agenda, você tem que administrar pagamentos, tem que administrar um tanto de coisas, né? Mas você sozinha fazer isso, né? Isso. Você é a própria patroa e a própria empregada, né? Eu não posso nem me dar folga. Então aí depois que passou a pandemia, que eu comecei a fazer bastante voz e violão. E aí o que acontece? Quando chega dia de semana, poxa, você vai ficar parado? Não, daí eu faço hoje mesmo eu toco no Hotel Ibis, em São José dos Campos. Então, dias de semana eu faço voz e violão, vou me adequando, né? Pra não ficar, né, parada, depender só do final de semana. Tá certo, vamos fazer então mais uma parada aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.